Diretamente do Eleva Prev, primeiro dia de congresso, algo surreal, muitos palestrantes, muito conhecimento adquirido e compartilhado aqui, e é uma sensação que só quem está aqui para vivenciar e experimentar, né, essa realidade. E hoje nós estamos com um podcast conversando com figuras e palestrantes renomadas de todo o Brasil para falar um pouquinho sobre o que foi abordado aqui nesses 2 dias de evento. E hoje eu estou falando aqui com a doutora Renata Iuri, que abordou um tema mais do que interessante, que é a tramitação inteligente, falou sobre cálculo previdenciário, gestão, a utilização de CRM e até os desafios e oportunidades que a utilização desse tipo de ferramenta pode trazer. Então, primeiramente, eu quero agradecer, doutora, pela sua palestra incrível, pelo conhecimento que você compartilhou no dia de hoje e também agradecer por ter aceitado o convite de participar do nosso humilde podcast aqui no Recorte Jurídico. Eu que agradeço, Kennedy, a oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês. Para mim é um prazer imenso estar aqui no Maranhão e conhecendo esse estado pela primeira vez. Ó, uma coisa que você falou, doutora, na sua palestra, que me chamou muita atenção, é que você despertou que o advogado, que ele quer obter sucesso, que ele pensa um pouco acima da maioria, é porque ele adquire habilidades que a maioria dos advogados convencionais geralmente não se preocupam tanto, que é a parte da gestão, a parte do controle, a organização. Como é que começou, né, essa questão da Renata gostar de CRM, gostar dessa questão de implementar inteligências em coisas que antigamente eram muito difíceis de ser feita, como o cálculo previdenciário? Explica pra gente como tudo iniciou. Então, Kennedy, na verdade, eu sou advogada, mas sou também matemática, né? Eu tenho mestrado Ah, em matemática. Então, que o meu bacana. primeiro foco foi em cálculos, né? Porque era o cálculo previdenciário que unia essas minhas duas habilidades. Sim, Só que aí eu percebi que o cálculo ele tomava pouca parte do tempo do advogado. A maior parte do tempo era fazendo atendimento, era fazendo a operação do escritório de advocacia. Então, a gente parou de focar tanto no cálculo, que continua sendo o nosso core da nossa empresa, mas a gente passou também a investir mais na parte de gestão, que tomava bastante tempo dos escritórios, dos advogados previdenciaristas, para que ele pudesse ficar mais focado naquilo que é jurídico mesmo, porque aí o sistema faria a gestão para ele, faria o cálculo para ele, e ele poderia fazer a prospecção, sim. a parte jurídica, de teses, de discussão. Então, essa foi a nossa caminhada. Interessante. A gente percebe que, principalmente no nicho previdenciário, isso é mais evidente, né? A figura daquele advogado que é só o processo, que só foca no operacional, ele praticamente deixa de existir. Hoje a gente tem uma figura que se comporta praticamente como um CEO, onde adquire habilidades até de delegação. A gente percebe que tem escritório que é muito setorizado. Você acredita que esse tipo de organização ele pode ajudar o crescimento do faturamento, na melhora ali até das operações jurídicas do escritório? Sem dúvida, porque números, conhecimento do seu escritório é que vai te dar o controle dele. Então você vai saber quantos clientes eu estou atendendo, quantos clientes eu estou convertendo, quantos contratos estou fechando. Então todas essas informações é que vai te dar o poder do seu financeiro para você entender o seu escritório como uma empresa mesmo, que vai te gerar lucro no final. Então, como eu vou precificar? Vai depender dos seus Sim. custos também. Então, quanto mais você souber de informações, você vai conseguir controlar melhor o seu escritório para entender que ele tem que ser uma empresa rentável. Interessante. Agora a gente vai para um tema que, ao mesmo tempo, é algo bom, mas é muito criticado também na seara da advocacia, que é o uso da inteligência artificial na qualificação ali dos processos e até, como é que eu posso dizer, na objetivação. Você acredita que o uso inteligente da inteligência artificial, ele contribui realmente para o crescimento do advogado? É uma ótima pergunta. E como tudo depende, né? Depende de quem usa e como usa, né? Você pode usar a inteligência artificial ao seu favor de forma muito proveitosa, vai otimizar muito o seu tempo, mas você também pode utilizar para as finalidades ruins e Sim, acabar te atrapalhando, ou então você utilizar de uma forma até não muito ética, né? A sim, gente vê sim. o prompt injection acontecendo, pessoas utilizando inteligência artificial para criar documentos falsos.
Isso tudo, né, é a parte ruim da tecnologia, mas como tudo existe uma parte boa, uma parte ruim. A gente tem que utilizar essa ferramenta ao nosso favor, sim, porque ela melhora muito o nosso dia a dia. Eu tenho hoje, né, um recurso, é praticamente um assistente inteligente que Sim. trabalha comigo, com baixo custo, mas é como tudo, tem que ter muito cuidado, tem que trabalhar com ética. Excelente. A gente fala muito sobre várias ferramentas, né, que se utiliza não só na advocacia, mas como uma forma geral, como Gemini, ChatGPT. Existem ferramentas que você indicaria para o advogado focar em conhecer um pouco mais? Sobre inteligência artificial especificamente, eu uso bastante o Claude, mas como eu falei na minha palestra, hoje você pode conectar o Claude à tramitação inteligente, que é o meu sistema, e aí você pode usar as potencialidades de ambos, né? Mas o Claude hoje tem sido realmente aquele que tem se sobressaído dentre aquelas inteligências que estão sendo ofertadas hoje. Excelente. Doutor, eu fico muito agradecido por ter participado do nosso podcast. Para finalizar, para quem quer conhecer um pouco mais sobre as ferramentas que você indicou aqui na palestra, ou conhecer um pouco mais do seu dia a dia do trabalho, existe algum canal de comunicação, alguma rede social para que essas pessoas possam lhe acompanhar? Sem dúvida, arroba tramitação inteligente, estamos no Instagram, no TikTok, converse com o nosso suporte também, o nosso suporte, aliás, uma curiosidade, é feito 100% por advogadas previdenciaristas, todas Que mulheres, todas bacana! capacitadas, se você tiver dúvida, entre em contato conosco. Ah, que legal. Foi uma palestra maravilhosa e uma conversa também aqui no podcast muito bom. E para você que está do outro lado da telinha, que quer acompanhar entrevistas como essa, obter um pouco mais de conhecimento, então já sabe, acompanha a gente nas redes sociais, coloca lá no Instagram Recorte Jurídico e também em todas as plataformas. Lembrando que toda semana tem episódio novo e nós estamos aqui aguardando por vocês.